Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, demais colegas, todos que estão ouvindo. A gente começa mais um novo, segundo ano dessa legislatura. Bastante coisa aconteceu nesse período de férias. Tem muita coisa para comemorar. Vários resultados espetaculares, sucesso, deu tudo certo. Eu queria comentar brevemente uma reclamação que aconteceu e teve repercussão na cidade, nos grupos de WhatsApp, que foi sobre a escolha de aula dos professores. Realmente houve um equívoco por parte da prefeitura. Eu estou avisando aqui desde o mês de outubro, os senhores lembram, que a atribuição deveria ter sido feita em dezembro, mandei um ofício, deixaram para a última hora, teve um equívoco, porque equívocos acontecem, problema de interpretação de um decreto, e os professores reivindicaram, se sentiram prejudicados. Hoje, tive a tarde toda na prefeitura, e 100% das pessoas concordaram com a minha tese, que era a mesma tese dos professores, exatamente o que os professores reivindicaram, só que as aulas começam depois de amanhã, infelizmente, não teve como fazer a atribuição. O prefeito se comprometeu a refazer a lista de atribuição e corrigir eventuais erros depois do Carnaval, vai acatar o pedido dos professores na integralidade, o pedido que eles foram colocados. Foi reconhecido o erro, teve erro, não dá para a gente negar quando um erro acontece, entendeu? Mas o que eu avisei é que fizesse a atribuição em dezembro, não sei se os senhores lembram, deixou para a última hora, deixou para 2 dias antes do início das aulas, e deu no que deu. Então, não houve má fé. Os prefeitos anteriores ao Paulinho faziam escolha de aula em janeiro também. Foi uma inovação da Heloísa fazer escolha em dezembro. A Iraci voltou para janeiro e não deu certo. Acho que esse ano vão voltar a fazer, mas não foi má fé, não foi ato desonesto, foi simplesmente um equívoco da interpretação da lei. E eu me posicionei a favor dos professores desde o início. Até falar lá, o Otávio agora está numa sinuca. Vai ter que ficar ou do lado dos professores, ou do lado da prefeitura, e não fica em sinuca nenhuma, porque eu estou do lado que é certo. E a prefeitura estava errada. Eu me posicionei no mesmo dia para a chefe de gabinete, concordou comigo, demorou alguns dias para todo mundo chegar à mesma conclusão que eu já tinha chegado desde quarta-feira. Acontece, faz parte, o direito não é uma ciência exata, então problemas acontecem e vai ser resolvido, ninguém vai ficar prejudicado. Mas, assessor, o teu posicionamento, uma parte, qual foi o teu posicionamento? De acordo com o decreto? Não, então, é o seguinte, para entrar em detalhes, tem algumas questões técnicas, eu posso até resumir aqui. O decreto é 2 quilos, certo? Sim. E eu não sou contra o decreto, nem os professores. O problema que você não pode usar um decreto pela metade. E no decreto está falando que só poderia contar tempo de efetivo exercício na carreira do magistério. Contrato não tem carreira, o senhor concorda comigo? Contrato não é carreira. Então não pode contar o tempo de contrato. Contar o tempo de contrato descumpre o próprio decreto. Eu não estou dizendo que o decreto é bom ou ruim. O que os professores pediram, e por escrito, claro, cada um, às vezes, puxa para si, mas por por que escrito... que conta esse tempo para fins de aposentadoria, tempo de contrato? Não, para aposentadoria conta, a lei permite. Mas não é carreira? Não. A carreira está especificada na Lei Complementar 75, que é carreira, sabe? Então, o Musamin fala na carreira do magistério. Mas os professores, eles estavam defendendo que não contasse o tempo de contrato, é o que eles pediram. E outra coisa que eles não contaram foi as faltas dos professores. Idade, foi computado idade, falta? Foi, mas isso está no decreto. Não que eu concorde, tá? Então eu também não concordo com o decreto. Como é que é? Mas eu acho que se tem um decreto, não pode seguir o decreto pela metade. Ou segue o decreto integralmente ou não segue. O senhor não concorda? Exatamente. A assessoria jurídica fica aonde aí? Uma interpretação errada. Então, e aí os professores são prejudicados? Então, mas, o vereador, eu desde o primeiro momento, eu falei que o critério tem que ser objetivo. A prefeitura tem o direito de criar critérios diferentes, porque o Estado tem um critério, de Minas tem um critério, o Estado de São Paulo tem um critério, já trabalhei nos 2 estados,
cada estado tem um critério, cada prefeitura tem um critério. Eu fui efetivo na prefeitura de São Carlos e Araraquara, e cada um usava um critério. O critério é a prefeitura que faz. O problema é que tem que ter um critério. E esse critério não vai agradar a todo mundo. Como tem um decreto vigente do prefeito Esquilo, tem que seguir o decreto. Se eu concordo ou não com o decreto, isso é uma outra questão. Eu acho que o decreto pode melhorar. Mas isso o senhor não concorda que deveria ter sido isso em dezembro? Sim. E a questão é que, assim, há um consenso na prefeitura. Todo mundo concordou. O problema, concordou com a reivindicação dos professores. O problema é que está em cima da hora. Então, fez a atribuição, vai começar as aulas quarta, e se alguém se sentir prejudicado, depois do carnaval vai corrigir, então vai dar certo para todo mundo. Então, está resolvida a situação. Os professores também ficaram satisfeitos com as suas escolhas, então, deu certo. Tá? Só dizendo que eu estou me posicionando desde o ano passado. Quanto ao decreto, vocês sabem, não é nós que faz, é o prefeito, é um lateral, e é um decreto feito pelo prefeito Esquilo, que não foi alterado, e que estava sendo seguido, mal interpretado. Então, questão jurídica é outra questão. Certo? Isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Outra coisa que eu gostaria de falar é que eu sou uma pessoa que sou ativista do transporte para todo mundo. Eu acho que a gente tem que oferecer transporte para os alunos. E desde o ano passado eu venho lutando por isso, mas Muzambinho está uma situação muito difícil, porque Muzambinho é a cidade que está recebendo o menor número do Fundeb por aluno. O que é o Fundeb? Quando o município recebe um imposto, ele tem que recolher parte do imposto para o Fundeb. Então, de todo o ICMS repassado para o município, 20% vai para o Fundeb. Fundo de participação dos municípios, se eu não me engano, é 20% também. IPI, são 10 impostos. A prefeitura recolhe. O que está acontecendo com o Muzambinho? O Muzambinho está recebendo mais ou menos 700 mil reais por mês de Fundeb e pagando 1.600.000. Então, o Muzambinho está num prejuízo de 900 mil reais por mês em relação ao Fundeb. Já identificamos as causas, só que para esse ano não tem jeito. Então, está uma situação de aperto financeiro o município não fabrica dinheiro, então acho que tem que ter paciência, está sendo trabalhado para mudar isso, vai ter mais cuidado, tem erros que foram cometidos no preenchimento do censo escolar, que aconteceu exatamente quando a Heloísa estava doente, não conseguiu acompanhar de perto, teve problema no preenchimento do censo escolar, que deve ter algum prejuízo, teve vários problemas de várias naturezas que impactaram o Fundeb. Você pensa bem, Muzambinho perdendo 900 mil reais de recursos próprios todo mês para o Fundeb, em lugar de estar recebendo dinheiro do Fundeb. Então, está perdendo. Isso é atípico para uma cidade pequena igual Muzambinho. Recebe menos que as outras cidades, proporcionalmente. Então, como está gastando muito, tem que ter certas medidas para melhorar isso. Então, a gente está trabalhando na questão do transporte escolar. O que já existe vai continuar existindo. E espero que... Eu fiz um trabalho ano passado, que eu acho que vai surtir efeito, que ano que vem aumente o Fundeb e possa ter investimentos. Só que acho que precisa ter um pouco de paciência, porque é difícil. Sabe, eu entendo a questão das contas públicas. Por mim, gastava tudo em educação, mas não tem jeito. Tem que gastar em outras áreas. A gente vê que algumas pastas conseguiram aumentar os recursos. Não sei se vocês acompanham o que o Wilson Lima está fazendo. Ele conseguiu aumentar a arrecadação da pasta dele. Então, a pasta dele aumentou a quantidade de recursos. E na educação, a gente teve, desde 2024, uma perda gigantesca. Então, essas perdas, que foi trabalhado o ano inteiro para melhorar, só se refaz de 2 em 2 anos. Então, acredito que ano que vem vai estar tudo certo, mas esse ano, como ano passado, Fundeb causa muita dificuldade. Então, eu quero que o povo tenha um pouco de paciência, que eu estou trabalhando nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.